Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Cosan S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2019. Hoje conosco estão presentes os senhores Felipe Casali, gerente executivo de Relações com Investidores, e João Arthur Souza, diretor de Finanças. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas da indústria, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.cosan.com.br. Na plataforma de webcast e no site da empresa pode ser encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cosan, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cosan e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Felipe Casali, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2019 da Cosan S.A. Este ano começou com sinais mais fortes de recuperação econômica. Entretanto, o país entrou num certo compasso de espera pela aprovação da reforma da Previdência, frustrando as expectativas do segundo trimestre deste ano. Mas, novamente, a complementariedade das nossas operações levou ao crescimento dos nossos resultados consolidados. Antes de passar para as discussões dos resultados, eu quero aproveitar a oportunidade para explicar um pouco mais sobre a estrutura e o racional dessa transação no segmento de lojas de conveniência que nós anunciamos na semana passada, começando aí pelo slide 4. Conforme divulgado ao mercado no dia 6 de agosto, a Raízen anunciou a venda de participação no negócio de conveniência para a FENSA, formando uma JV 50-50. O negócio foi avaliado em 1,1 bilhão de reais de EV, equivalente a um múltiplo EV/EBITDA aproximadamente de 13 vezes. E a FENSA pagará 560 milhões de reais pela participação adquirida. Concluída a operação, os dois sócios irão aportar 160 milhões de reais cada para que a Raízen Conveniências tenha um caixa que suporte tanto as despesas quanto os investimentos do primeiro ciclo de 3 anos, em que estimamos uma adição de cerca de 500 novas lojas. Essa JV irá operar com duas fortes marcas, a Shell Select, no modelo tradicional de franquia em postos Shell, e a OXXO para explorar o mercado fora de postos ou lojas de proximidade, como são conhecidas. A entrada de um sócio com reconhecida expertise e liderança no segmento de varejo aumenta a capacidade de expansão dos negócios, melhorando a proposta de valor aos franqueados, que seguem como parte central da estratégia da Raízen, e trazendo ainda mais eficiência aos investimentos e às operações neste segmento. O fechamento da transação está condicionado à aprovação do CAD e ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais. Vamos agora para o slide 5 com os resultados da Raízen Combustíveis. A Raízen mostrou mais uma vez consistência na gestão das operações, resultando na expansão dos volumes vendidos e do EBITDA do trimestre, que cresceram 8% e 5% respectivamente. Antes de falar do segundo trimestre deste ano, como podem verificar no gráfico do slide, é importante lembrar que historicamente as margens dos segundos trimestres de cada ano são impactadas principalmente pela dinâmica de preço e mix de etanol. Falando especificamente agora do segundo trimestre do ano passado, do 2T18, houve um impacto pela greve dos caminhoneiros que reduziu o volume de vendas naquele período e causou uma perda de inventário no diesel pelo corte do preço.
Todavia, é importante lembrar que as movimentações de preços pré-paralisação trouxeram um efeito positivo nos resultados daquele período. Já no trimestre de 2019, o segundo T19, como vocês puderam acompanhar ao longo do período, tivemos uma combinação de efeitos que pressionaram negativamente as margens dos principais produtos. No etanol, a forte queda nos custos, combinada com um aumento de participação no mix do ciclo Otto, potencializaram a perda sazonal de inventário. Já na gasolina e no diesel, também sofreram reajustes atípicos no trimestre, refletindo a alteração da periodicidade dos ajustes de preços praticados pela Petrobras, o que resultou em menores ganhos oriundos da estratégia de suprimentos da companhia, que inclui a gestão de estoques e importação. No segmento de aviação, o encerramento das operações da Avianca, em conjunto com um movimento negativo dos preços, também pressionaram o resultado deste segmento. Lembrando que ainda enfrentamos um cenário em que a demanda não cresce, reflexo da redução gradual das expectativas do PIB esperados para esse ano, mas mesmo assim a Raízen entregou um crescimento robusto e consistente, não só de volume, mas também de EBITDA, pautada pelo foco contínuo no relacionamento com a revenda, expansão e renovação dos contratos com a rede de postos, mantendo uma consistência na estratégia de suprimentos e também de comercialização. Vamos agora para o slide 6, com os resultados da Raízen na Argentina. Apenas lembrando que reportamos os resultados em dólar americano, que é a moeda funcional da operação de downstream no país. O trimestre que antecede as eleições primárias na Argentina foi marcado pela menor volatilidade do peso e relativa estabilidade econômica. Ainda assim, a demanda por combustíveis segue pressionada. O volume total processado pela refinaria da Raízen se manteve estável em relação a um T19 e o fator de utilização segue em nível normalizado. Falando dos volumes, as vendas de diesel e de gasolina neste trimestre caíram cerca de 5% comparado ao 2T18, reflexo da contração da demanda no país. Já o volume de combustível para a aviação cresceu cerca de 20% ano contra ano, em linha com o aumento da base de clientes e maior participação no mercado. A queda neste trimestre, comparada a 1T19, é parte de um efeito sazonal no segmento de aviação. O EBITDA do período foi de 47 milhões de dólares, reflexo do menor volume. O investimento no período totalizou 11 milhões de dólares, destinado principalmente à manutenção da operação de refino e em linha com as expectativas para o ano. Podemos passar para o próximo slide com os resultados da Raízen Energia. A safra 2019-20 começou com um pequeno atraso em razão das chuvas no início de abril, que reduziram em 7% o volume de cana moída na região Centro-Sul. Na Raízen, a redução foi em linha, enquanto a produtividade média do canavial foi de 9,3 kg de ATR por hectare, redução explicada pela menor concentração de sacarose na cana. O mix de produção se manteve mais alcooleiro, 51%, em linha com a estratégia de comercialização para o ano, que tem um foco muito grande nas vendas dos produtos com maior rentabilidade. Falando agora das vendas por produto, começando com o açúcar. Seguindo a estratégia definida para o ano de comercialização, nós reduzimos o volume vendido no trimestre, enquanto iniciamos a construção dos estoques para a comercialização do açúcar nos períodos em que a rentabilidade será maximizada e em linha com os hedges contratados. O preço médio de venda em reais foi 16% superior no trimestre, conforme dissemos nas teleconferências anteriores, tendo em vista a melhor precificação para este ano. Indo para o etanol, aceleramos as vendas próprias em 8% no trimestre, buscando aproveitar a forte demanda pelo produto e o preço médio 9% superior na comparação com o mesmo período do ano passado. Seguimos fazendo as proteções, o que a gente chama de hedge econômico, para parte das vendas de etanol, a preços melhores que os praticados no mercado local. Como temos dito, assim como fazemos para o açúcar, essa operação tem o único propósito de proteger rentabilidade e fluxo de caixa, minimizando
os riscos atrelados à volatilidade dos preços. Passando para a energia elétrica, e como a gente tem lembrado nas últimas teleconferências, os resultados do segmento de cogeração são impactados pela operação da WX, que é a comercializadora de energia elétrica da Raízen. Por isso, estamos destacando os volumes próprios, uma vez que essa operação traz um aumento de receita, mas com margem substancialmente menor que a venda de energia própria gerada pela Raízen. Dito isso, o volume próprio vendido foi 11% inferior no trimestre, em razão da menor moagem e programação de produção para a safra. O preço médio de energia própria foi em linha com o mesmo período do ano passado. Importante lembrar que a seca do ano passado aumentou significativamente os preços de energia spot, e o mesmo não ocorreu na safra atual. Falando sobre a dinâmica de custos, o custo caixa unitário dos produtos próprios vendidos nessa safra, em açúcar equivalente, foi de R$ 719 por tonelada, que dá um aumento aí de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o principal impacto é a menor diluição dos custos fixos pelo atraso da moagem, bem como a inflação do período. Lembrando que, novamente, este é o primeiro trimestre da safra. O EBITDA ajustado atingiu R$ 402 milhões no trimestre, 18% inferior ao mesmo período do ano passado, refletindo principalmente esse menor volume próprio de açúcar e de bioenergia vendidos, além da menor diluição dos custos, como eu mencionei há pouco. Falando agora sobre o hedge do açúcar, a Raízen protegeu praticamente todo o açúcar a ser exportado nessa safra. Atingimos aí quase 90% do total a ser exportado, a um preço médio de 56 centavos de reais por libra-peso, um valor 13% acima do preço médio da safra passada. Já para a próxima safra, 2021, nós também aceleramos na proteção e atingimos quase 35% do volume a ser exportado, com um preço médio de 61 centavos de real por libra-peso. Falando um pouco do cenário de preços, o que não mudou muito desde a nossa última teleconferência. A gente ainda tem visto os preços de açúcar pressionados, principalmente em razão da expectativa de uma safra novamente forte na Índia, enquanto no Brasil o mix deverá seguir sendo mais alcooleiro. Quero reforçar a mensagem que a estratégia da Raízen visa sempre capturar as oportunidades e melhor rentabilidade para o açúcar e para o etanol, otimizando a estratégia de comercialização e mix ao longo do ano. Para finalizar, os investimentos no trimestre totalizaram R$ 630 milhões, um aumento de 30%, que reflete o maior plantio de inverno para a renovação dos canaviais, previstos no guidance do ano, conforme nós também comentamos na última teleconferência. A Raízen tem acelerado aí a renovação dos canaviais, com foco em aumentar essa produtividade agrícola para os próximos anos safra. Além disso, tivemos maiores gastos ligados à integridade de ativos e manutenção de entre-safra, devido ao atraso do período de colheita. Falando agora da Comgás, no próximo slide. Como vocês devem ter acompanhado, o segundo trimestre deste ano foi bastante importante para o negócio, em virtude da conclusão da quarta revisão tarifária da Comgás, com a definição das premissas para a companhia operar no ciclo 2018 a 2024. O resultado do processo foi bastante alinhado às expectativas da companhia e marca a retomada da estabilidade regulatória e do ambiente de negócios para a Comgás. Vamos para os destaques dos resultados do trimestre. O volume total de gás natural distribuído no período cresceu em todos os segmentos atendidos, ficando 3% acima do segundo trimestre de 2018. No segmento industrial, a expansão das vendas se justifica pela maior demanda de clientes de alguns setores, bem como pela fraca base de comparação do ano passado, por conta dos efeitos da greve, que afetou também a demanda para o segmento industrial. Já no segmento residencial e comercial, o crescimento segue suportado pela conexão de novos clientes em ambos os segmentos. No caso do residencial, lembro que a expansão das vendas
foi parcialmente compensada pelo menor consumo unitário no trimestre, impactado pela maior temperatura média no período. A Comgás apresentou um EBITDA normalizado de 583 milhões de reais no trimestre, expansão de 19% em função do aumento do volume distribuído e da correção das margens conforme portaria da ARCESP. O crescimento ainda mais forte do EBITDA IFRS é devido à devolução de conta corrente regulatória, que encerrou o 2T19 com saldo ativo de 230 milhões de reais a favor da Comgás. A Comgás investiu 200 milhões de reais nesse trimestre, focados na manutenção e expansão da sua rede. O incremento em relação a períodos anteriores é explicado pela aceleração dos investimentos, tendo em vista a conclusão do processo de revisão tarifária e em linha com os compromissos regulatórios definidos no processo de revisão. Seguindo a nossa apresentação, vamos falar agora da MUVI no slide 9. As vendas de lubrificantes seguem crescendo com a contribuição de todos os mercados de atuação, principalmente das operações internacionais nos últimos 12 meses. Com isso, o EBITDA ajustado no trimestre foi 18% superior ao mesmo período do ano passado. Já no lado direito desse slide, falando do corporativo da Cosan, as despesas gerais e administrativas totalizaram 49 milhões de reais, um aumento em função de gastos com comunicação e marketing previstos para esse ano. As outras despesas operacionais do período ficaram em linha com o trimestre de comparação. Passando para o slide 10, onde apresentamos os resultados consolidados da Cosan S.A. pro forma, considerando 50% da Raízen. A Cosan apresentou mais uma vez expansão de lucro líquido e EBITDA ajustado consolidado, enfatizando o crescimento sustentável e a robustez do nosso portfólio. A melhor performance da Comgás, da Raízen Combustíveis e também da MUVI compensaram o resultado sazonalmente mais fraco da Raízen Energia. Também tivemos, a partir neste trimestre, a consolidação dos resultados da Raízen Argentina, que não estavam presentes no 2T18. Os investimentos neste TRI também aumentaram em linha com as projeções das operações. Discutiremos nos próximos slides, ou no próximo slide, os principais impactos no fluxo de caixa do grupo. Vamos começar pelo fluxo de caixa operacional, onde o principal destaque está na geração de caixa operacional da Comgás, reflexo da melhor performance normalizada e da movimentação do saldo de conta corrente regulatória. No fluxo de caixa de financiamento, houve um desembolso de 464 milhões de reais na Cosan, referente à aquisição das ações preferenciais e ordinárias da Comgás, em continuidade dos processos de oferta pública de aquisição voluntária de ações tanto ordinárias quanto preferenciais da Comgás. Lembrando que o processo das ações preferenciais já foi concluído, enquanto o processo das ações ordinárias se encerrará no dia 4 de setembro. Até a data de hoje, atingimos uma participação total de 99,1% no capital social da Comgás. Como resultado das movimentações, houve um consumo de caixa de 371 milhões de reais no período. Além dos efeitos que mencionei, lembro que o segundo trimestre do ano representa o primeiro trimestre da safra na Raízen Energia, quando há uma pressão maior em capital de giro em função da construção dos estoques. Além disso, a Cosan pagou dividendos a seus acionistas no montante de 392 milhões de reais em maio deste ano. A dívida bruta pro forma aumentou 7% no trimestre em função da maior captação, principalmente na Raízen, com um custo médio de 107% do CDI ou 115% do CDI se excluirmos a Raízen. A alavancagem pro forma, após os ajustes usuais, encerrou o período em 2,2 vezes dívida líquida EBITDA. Indo para o próximo slide, e antes de encerrar a teleconferência, eu gostaria de reforçar que nossas expectativas para o ano, houve apenas uma atualização aqui em relação à última teleconferência de resultados.
A Comgás estreitou sua projeção de investimentos para um intervalo de 800 a 900 milhões de reais para refletir o plano de negócios definido no processo de revisão tarifária. Todas as demais projeções, tanto dos negócios quanto da Cosan consolidado, estão preservadas e seguimos confiantes na entrega dos resultados dentro destes intervalos. Termino aqui minha apresentação e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual. Pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, bom dia, Felipe. Eu queria fazer 3 perguntas rápidas. A primeira é sobre a Raízen Combustíveis Brasil. Esse é o primeiro TRI que a gente vê, acho que pela nossa conta aqui, em pelo menos 3 anos, aí a produtividade dos postos crescendo, né? A venda unitária dos postos da Raízen crescendo, antes até do que aparentemente está acontecendo no resto da indústria. E aí eu emendo a pergunta que é sobre se a gente já deveria começar a entender isso como um indicador líder de reaceleração no processo de mandeiramento, né? Porque ao mesmo tempo o ritmo de mandeiramento líquido ele vem caindo em relação aos últimos anos. Então queria entender um pouquinho como é que vocês enxergam esse processo de mandeiramento, questão competitiva, custo de mandeirar, etc. Primeira pergunta. A segunda pergunta em relação ao hedge do etanol, né? Na verdade, o hedge da gasolina, se eu bem entendo, que a Raízen Energia fez no ano passado. Quando a gente olha esse preço líquido de etanol nos últimos trimestres, ele tem estado bem acima dos níveis médios do preço do etanol no mercado brasileiro, e eu entendo que isso é em parte pela estratégia de hedge que vocês adotaram no final do ano passado, que foi muito bem sucedida. Aí eu queria entender se vocês, número 1, continuam se utilizando dessa mesma estratégia de hedge, se vocês acreditam que dá ainda para usufruir de preços médios de etanol de venda mais elevados do que o preço CPE nos próximos trimestres. E por último, a pergunta com relação à JV na Raízen Conveniências. Eu queria só entender uma coisa com relação a como é que vocês enxergam o modelo de loja, né? Está muito claro que a ideia é continuar fazendo uso do modelo de franquia, que é o modelo que existe hoje nas lojas Shell Select, que vocês imaginam poder expandir, pelo que eu entendi, em torno de 500 novas lojas no médio prazo. A minha pergunta é como é que a gente deveria ler o modelo de lojas próprias, né? Eu entendo que existe a pretensão de desenvolver um modelo de vizinhança, não necessariamente em postos de gasolina, mas a minha pergunta é se a gente deveria também imaginar a Raízen Conveniências desenvolvendo lojas próprias dentro dos postos de gasolina. Então seria um modelo mais híbrido aí entre franqueados e lojas próprias. Obrigado. Thiago, obrigado pelas perguntas. Vou começar aqui pela primeira, sobre produtividade de postos, tá? E basicamente falando aqui da sua pergunta sobre embandeiramento, e o que a gente tem visto realmente é que o pace em número de postos tem sido menor, mas em volume não. E até por isso a gente tem falado bastante do que é a nossa meta de adição em volume. E o pipeline para esse ano, como eu falei nos últimos calls, é algo em torno de 800 milhões a 1 bilhão de litros e está muito bem azeitado para ser entregue ao longo desse ano, tá? Então, em relação a embandeiramento, de novo a gente tende a focar um pouco mais no volume, até porque a qualidade dos postos, a região dos postos tem mudado ao longo do tempo, e a gente tem focado cada vez mais em postos com uma rentabilidade e uma venda média maior, tá? Falando de preços líquidos de etanol e de hedge, a gente continua sim fazendo a estratégia de proteção. Como a gente falou, ela é muito alinhada com a estratégia do açúcar, que é proteger a rentabilidade de fluxo de caixa, minimizando aí todo o risco atrelado à volatilidade dos preços, tá? Então, a gente tem sim feito para o etanol, e vamos continuar olhando sempre essas oportunidades
para ter uma precificação melhor do que a média do mercado local. Essa é a ideia de se fazer também esses instrumentos, tá? E na sua última pergunta sobre a JV, no negócio de conveniências, os modelos estão muito bem definidos, tá? Então, a operação em postos será com a marca Shell Select, privilegiando o modelo de franquia, gerando ainda mais valor para os franqueados que são core para essa estratégia de conveniência. O modelo de lojas de vizinhança, de proximidade, como a gente chama, que vão operar com a marca OXXO, serão lojas próprias, né, e serão, sim, expandidas ao longo dos próximos anos. E nós estamos falando, para os primeiros 3 anos, de adicionar em torno de 500 lojas, prioritariamente no modelo de franquia, porque a gente já tem mapeado aí, principalmente, os postos, onde abrir uma loja de conveniência agrega muito valor, e a gente vai focar prioritariamente nesse modelo, mas sem deixar de lado o desenvolvimento do modelo de lojas de proximidade que vão ser operações próprias com a marca OXXO. Perfeito. E só 2 follow-ups, Felipe, com relação só o número que você falou. Então, a ideia com a adição líquida de postos é capturar de 800 milhões a 1 bilhão de litros esse ano, independente do número de postos que forem necessários para isso. É só confirmar esse número. E com relação à história da loja de proximidade, da loja de vizinhança, vocês já falam ou já trabalham com algum número de investimento ou de abertura de loja para esse modelo, ou aquelas 500 lojas, aqueles 300 e poucos milhões de reais, apenas para as lojas modelo franquia? Tiago, prioritariamente a gente vai focar no primeiro momento em lojas de franquia, mas, de novo, desenvolvendo o modelo de lojas de proximidade. Tá? E a companhia, como a gente anunciou lá, está fully funded para esse primeiro ciclo, que contempla uma adição aí de 500 lojas, de novo, nos próximos 3 anos. Tá? E em relação ao número de raiz em combustíveis, você está certo, são 800 milhões a 1 bilhão de litros, que tem implícito aí um número de postos na casa dos 200, 250 que a gente vem falando, tá? Mas isso pode variar. De novo, vamos focar no número de volume, que eu acho que é a melhor proxy para avaliar o crescimento desse negócio. Muito claro, obrigado, Felipe. Próxima pergunta de Luiz Carvalho, Banco UBS. Fala, Felipe, obrigado de novo por pegar as perguntas. Eu queria só fazer, na verdade, um follow-up e pegar uma visão sua. O follow-up em relação ao call em inglês. Você mencionou que a gente deve mirar a Argentina mais no load guidance, Brasil na parte de combustíveis também mais para o load guidance. Eu queria entender se você pudesse dar um pouco mais de cor nesse sentido dos outros businesses, para a gente tentar ter uma cor um pouco melhor de vista consolidada. Eu sei que você já faz um trabalho bem acima da média nesse sentido de tentar, vamos dizer assim, direcionar um pouco melhor as expectativas, mas se você pudesse ajudar um pouco dos outros business, funcionaria para a gente, seria útil. E segundo ponto, em relação a preço de açúcar, a gente tem ficado uma visão um pouco mais positiva para o final do ano. Queria pegar um pouco da visão de vocês, assim, por conta de revisões de safra para baixo, etc. e tal. Obrigado. Luiz, vamos lá, olhando para o guidance, a gente falou já de raiz em Argentina e raiz em combustíveis Brasil, quando o guidance foi feito com uma expectativa até de crescimento econômico maior do que o que a gente está vendo. Então, neste momento, a gente está olhando, obviamente, mais para a ponta baixa do guidance, tanto de Argentina quanto de Brasil. Quando a gente olha para a raiz em energia, foi uma pergunta que teve também no call em inglês, a gente está mirando mais a ponta média, a depender, obviamente, da evolução dos preços, com alguns upsides que podem até melhorar um pouco essa visão. Tá? E quando a gente olha com gás, a gente está mirando a ponta mais alta, tendo em vista até os resultados desse primeiro semestre do ano. Tá? Quando a gente vai para o consolidado, aí nós estamos falando, botando tudo na conta, do ponto médio de EBITDA consolidado. Tá? E em relação à visão de preço de açúcar, como eu falei no call, a visão não mudou muito da última teleconferência, né? Então, a Índia deve ter uma safra um pouco pior do que a última, mas ainda assim é uma safra forte.
No Brasil, o mix deve ser mais alcooleiro mais uma vez, e a demanda para açúcar segue crescendo nos níveis que a gente viu nos últimos anos. A demanda para etanol no Brasil continua muito forte, e aí quando a gente traz isso para a balança de preços de açúcar, nós aceleramos até o nosso hedge, como você pôde ver desde a última teleconferência para esse, tanto da safra atual quanto da próxima safra, né? Obviamente visando proteger rentabilidade, fluxo de caixa e buscar os retornos adequados para o negócio, tá? Então, a gente faz as operações de hedge aqui, minimizando sempre o risco atrelado à volatilidade dos preços e capturando as melhores oportunidades de mercado sempre que a gente vê essas janelas melhores. Beleza, justo. Obrigado. Seguimos com Vicente Falanga, Bradesco BBI. Felipe, bom dia, obrigado por pegar a pergunta. Eu tinha uma só, Felipe. A gente está começando a ver aí todo o processo de abertura do mercado de gás. A gente vê algumas distribuidoras se posicionando para beneficiar a figura do consumidor livre, né, com o intuito de fomentar a demanda do gás, porém atropelando alguns conceitos contratuais aí de equilíbrio econômico que, na nossa visão, pode ser bastante ruim e pode acabar tendo efeito contrário, né, no setor, aí, assustando o investimento privado. Eu queria saber se a Comgás já conversa com a Arcesp a respeito do que fazer, né, para aos poucos fomentar aí o crescimento da figura do consumidor livre, sem trazer nada traumático, né, para o setor no curto prazo. Eu sei que vocês já permitem, essa regulação já existe para o consumidor livre, né, trazendo um desconto da tarifa, acho que de 1,5% ou 2%, mas eu queria saber se tem algo a mais sendo discutido. Obrigado, Felipe. Vicente, obrigado pela pergunta. Vou falar um pouco primeiro aqui da Comgás. Só um minutinho que está chiando aqui o telefone. Não sei se é o seu aí, Vicente. Bom, melhorou, vamos lá. Vou falar um pouco primeiro aqui da Comgás, tá? Então, assim, a área de concessão da Comgás é uma concessão mais madura. Você mencionou aí a regulação de consumidor livre, isso já existe previsto no contrato desde 2011. Então, a gente está em relação à área de concessão da Comgás, uma situação diferente do que tem de discussão em outras regiões. Agora, falando um pouco de mercado de gás, no longo prazo, acho que é consenso que em vários estudos o Brasil haverá um excesso de gás produzido, principalmente ali ligado à maior produção do pré-sal, né? E hoje, a Comgás é o principal player de distribuição de gás natural no país, e sendo o principal off-taker aí de qualquer novo volume, tá? Então, a gente vai acompanhar todos esses processos, discutir o processo de abertura do mercado de gás. Ainda é muito cedo para a gente discutir especificamente frentes que eventualmente a gente vai atuar, mas com certeza a gente está acompanhando bem de perto todas essas discussões. Ok, Felipe, obrigado, hein? Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Casali para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Obrigado pela presença. O time de RI está à disposição para sanar qualquer dúvida adicional dos resultados e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado. A teleconferência de resultados da Cosan está encerrada. Tenha um ótimo dia.